educação, dessa reverência, dessa atitude de uma corte, de nobres. E a segunda expressão que nós vamos ver é a obediência. Essa palavra obediência, para o português, ela vem do latim, que vem de ob, e também a ideia de audire. Então, se eu fosse traduzir de forma livre, significa uma audição, aquilo que eu estou disposto a ouvir. E o interesse provável dessa experiência, uma região ali do Oriente Médio, onde o sol é intenso, o sol é algo castigador. Imagina aqui, no café, no período do verão, período de mais calor, você na rua, andando nessa estrada, toda asfaltada, que passa aqui pelo café, não é isso? no sol do meio-dia. Que delícia, Que maravilha. Aquele calor, dentro, fora, no alto, de todo lado que você possa imaginar faz calor. E esses homens estavam caminhando, eles caminhavam em direção a Sodoma. Depois, se vocês quiserem, continuar a história em casa, vocês podem continuar a leitura, vocês vão perceber que esses homens vão em direção a Sodoma. A cidade de Sodoma havia recebido um juízo de Deus, mas é claro, nesse momento Abraão não sabe nada disso. Abraão só vê 3 homens caminhando na estrada, é o que ele vê, mais nada. Mas Abraão não era um homem comum. Abraão era um homem cortês. Abraão era um homem receptivo. E ele vê aquela situação, corre até aqueles homens, encontra-se com aqueles homens e começa a tratá-los com uma cortesia assim, fora do comum. Porque eles sabem, eles reconhecem que não é dada, eles não são dignos desse ato, que é adorar. Agora, quando Abraão adora esse ser, ele não tem nenhuma repreensão. Por quê? Porque ele não era um ser criado, ele era o Criador. Ele estava ali a presença de Cristo. Mas como Abraão percebe essas coisas? Volto a dizer, pelo simples ato da cortesia. E aí eu pergunto para mim e para você, mais uma vez, não precisa responder, só pensa. Gente, a gente vive num momento pós-pandemia que a coisa mais difícil é encontrar alguém cortês. É ou não é? Você está no trânsito, dirigindo o carro, tem gente que quer passar pela lateral, pelo acostamento, porque ele acha que ele tem mais pressa do que todo mundo, e ainda passa xingando todo mundo. Tem gente que força a sua passagem no ônibus, Às vezes entra lá uma pessoa de mais idade, aí você olha assim, você finge que está dormindo, Entra alguém com bolsas de compra, e você olha para o lado, faz de conta que não é com você. Então, meus amados, a gente vive num mundo onde falta cortesia, onde cada um quer ter razão sobre as suas coisas, cada um não quer abrir mão para que o outro esteja à frente, para que o outro esteja, quem sabe, sendo servido. Você quer e luta e briga pelos seus direitos. O período dos direitos, dos meus direitos, simples. Obediência, ouve. A ideia é
ouça. E a cortesia é: seja educado, seja bom, seja paciente. Tudo isso está dentro do pacote da cortesia. E eu prefiro ser atendido, eu prefiro ser o primeiro, eu prefiro ser o que tem razão. E não é fácil. Não é fácil. Eu vejo nos clubes, quando começa a se treinar a ordem unida, a dificuldade que é se treinar a ordem unida. Por quê? Porque no nosso século as pessoas não estão acostumadas a obedecer. E aí quando você vai, a ordem unida basicamente é você ouvir e obedecer a ordem que foi dada. E aí quando você vai treinar a ordem unida, manda o pessoal virar à direita, o pessoal já não sabe o que é direita e esquerda, um vira para um lado, outro vira para o outro. Tem uns que ficam pensando ali, todo mundo vira, o outro fica parado ali no meio. Porque não são acostumados a obedecer. Perdeu-se o hábito. O pai não tem mais paciência de ensinar a obedecer. A obediência tornou-se uma palavra desgastada. E cortesia, então, muita gente não sabe nem o que significa cortesia. Se você falar isso lá fora, as pessoas acham que você vai estar falando grego. Esse camarada, o que esse doido está falando, né? Ninguém sabe mais o significado da palavra cortesia. E ela precisa ser, as duas palavras precisam ser inculcadas no coração dos nossos jovens. Sempre as respeitei como mulheres, até por isso, desde o começo eu coloquei no meu coração que nunca bateria nelas. Porque eu sou pai, ok? Mas eu sou homem. E eu vi dos meus pais que o homem não bate em mulher. Então eu as eduquei sem bater. Castigo, não vai ver isso, não vai fazer aquilo, não vai para a casa de fulano, não vai para cá, não vai para ali, não faz isso, não faz aquilo outro. Sempre as eduquei dessa forma, sem bater. Foi fácil? Gente, quantas vezes, quantas madrugadas chorando, né? Você tentava uma coisa e cada criança de um jeito, né? Cada um de nós somos de um jeito, você tentava uma coisa, não dava certo, ia para cá, ia para lá. E uma segunda coisa que eu ensinei para elas, além da obediência, a cortesia. E as lições que eu me lembro de cortesia delas eram nos almoços de igreja, né? Onde tem aquela quantidade de comida variada, porque cada um traz alguma coisa, e todo mundo quer que o pastor e a família do pastor se sirva primeiro, coma o melhor e tal, mas ela já saiu de casa com a recomendação: com parcimônia. Vocês sabem o que significa essa palavra? Vou traduzir de uma maneira bem vulgar: pega leve, né? Você vai pegar o melhor ali, o assado, pega um pouco, porque tem outras pessoas que vão comer também. Então, obediência e cortesia. Assim eu trabalhei com as minhas filhas. Elas são perfeitas? Não. Elas também não desobedeceram? Algumas vezes sim. Mas eu ensinei. E é o que nós precisamos ensinar. E é o que a lei dos desbravadores também te ensina. Ser cortês e obediente. E porque Abraão foi cortês e obediente, ele recebeu na casa dele a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Se eu perguntar nessa noite aqui, quem quer receber Jesus na sua casa? Amém? Amém. Ser cortês e obediente. É o desafio que eu faço para você. Orador por excelência.